E então, a mulher surtou, se livrou das algemas e correu em direção à cozinha. Daniel se assustou e correu atrás de Cassandra. Vitória logo foi atrás de Daniel. A menina estava assustada e começou a gritar mamãe. Quando todos estavam na cozinha, Cassandra, que estava completamente sem controle, pegou uma panela de pressão que estava na pia e a atirou em direção à Vitória. Antes de começarmos, já deixe o seu like nesse vídeo. Isso nos ajuda a divulgá-lo para outras pessoas. Conto com a sua ajuda. Vamos ao vídeo. Daniel saiu do batalhão e foi direto para o estacionamento. Ele era policial militar há alguns anos. Ele amava seu trabalho, mas era bastante cansativo. Mal podia esperar para chegar em casa e descansar ao lado da sua família. Quando chegou em casa, cumprimentou a esposa com um beijo, em seguida fez o mesmo com a filha de 6 anos de idade. O jantar que sua esposa Cassandra fazia era maravilhoso. Ela sempre cozinhava algo novo quase todas as semanas. Ele preferia não perguntar o que ela iria preparar, pois gostava de chegar em casa e se surpreender. Enquanto Daniel se deleitava com a comida, sua filha Vitória não comia nada. Ele pegou um pedaço de frango assado e colocou na boca da menina, mas ela se recusou a comer. Daniel perguntou à esposa se Vitória estava doente. A esposa negou com a cabeça. Cassandra pediu para que a filha comesse pelo menos um pouco, senão iria adoecer. Vitória começou a comer imediatamente, porém com má vontade. Daniel tinha um pouco de ciúmes da filha, pois ela sempre parecia obedecer à mãe sem contestar. Mas quando se tratava dele, Vitória fazia questão de contrariá-lo. Talvez sua filha não gostasse tanto dele como gostava da mãe, ele pensou. Isso deixava um pouco triste. Mesmo assim, ele sabia que a filha também tinha sentimentos por ele. Durante o jantar, Daniel perguntou como foi o dia de ambas. Vitória respondeu que tinha ido bem de forma curta. Já Cassandra contou todos os detalhes do seu dia. No dia seguinte, Daniel se ofereceu para levar Vitória à escola. Cassandra não gostou da ideia. Eles tiveram uma pequena discussão. Cassandra disse que queria passar mais tempo com a filha. Aquilo não fazia sentido, pois quem trabalhava fora de casa e passava pouco tempo com a família era ele. Já Cassandra passava a maior parte do tempo em casa, cuidando da filha e dos afazeres domésticos. Cassandra perguntou a Vitória com quem ela queria ir para a escola e a menina escolheu ir com a mãe. Daniel não quis forçar a filha a fazer o que não queria, então respeitou. Nos últimos meses ele estava sentindo que Vitória estava diferente. Já não queria brincar com ele, nem queria sair para passeios. Apenas ia se a mãe estivesse junto. Ela estava cada vez mais próxima da mãe. Ele foi para o trabalho pensativo. Não fazia ideia do que havia feito, pois a filha parecia estar chateada com ele. Daniel mal chegou ao trabalho e Cassandra já estava ligando para ele. Ele atendeu, pois não se importava em conversar com a esposa nos raros momentos livres que tinha. Sempre que ele ia cumprir sua jornada de trabalho, Cassandra ligava algumas vezes ao dia. Ela ficava preocupada, pois o trabalho dele era perigoso. Ela odiava a profissão do marido, porém, Daniel sentia-se realizado. Ele gostava da emoção de ajudar as pessoas e lutar pela justiça. Depois que ele foi baleado durante um tiroteio com assaltantes, Cassandra estava ainda mais grudenta. Até tentou convencê-lo a mudar de profissão. Daniel jamais desistiria de sua carreira, pois sentia que havia nascido para ser policial. Apesar de amar a profissão, começou a ficar com receio de não ver a filha crescer e quis ficar ainda mais próximo dela. Porém, ela estava se mantendo afastada e ele não sabia o motivo. Enquanto conversava com a esposa, Daniel foi chamado pelo colega para uma operação policial. Era um caso de assalto e um dos bandidos havia feito uma refém. Ao chegar lá, Daniel tentou convencer o assaltante a se entregar. Porém, o homem não estava nem um pouco a fim de ceder. O assaltante estava com medo de se entregar, pois vários de seus amigos haviam feito isso e tinham sido mortos a sangue frio pelos próprios policiais. Daniel sabia que alguns de seus colegas faziam esse tipo de coisa, mas eles não representavam toda a classe policial. A vida da mulher que foi feita de refém estava em perigo, e caso o criminoso tentasse feri-la, Daniel iria precisar agir. Mas não foi isso que aconteceu. O homem disparou em direção a um dos colegas de Daniel. A bala atingiu o braço do policial superficialmente. Uma troca de tiros foi iniciada entre o criminoso e os policiais. Daniel não se feriu, mas o assaltante não teve a mesma sorte. Estava gravemente ferido, então não resistiu. Daniel mal terminou a operação e foi chamado para outra emergência. Vizinhos ligaram em seu celular pessoal, relatando que uma garota havia sido espancada pela mãe. Quando Daniel recebeu o endereço, ficou chocado. Era o endereço da sua casa.
Aquilo só poderia ser um engano, pensou. Mas todas as descrições batiam com a sua esposa e filha. Ele estava dirigindo como um louco. Foi sozinho, pois não quis a presença dos colegas. Ao chegar lá, ele abriu a porta com a sua chave. Já era noite e as luzes estavam apagadas. Tudo parecia estar tranquilo. Sua esposa e filha não estavam em casa. Daniel ligou para Cassandra, porém ela e a filha chegaram no exato momento em que ele fez a ligação. Ele correu em direção à Vitória, procurou sinais de violência na filha e não encontrou nada. Ela estava segurando uma sacola com vários doces. Ele perguntou se estava tudo bem e a menina fez um sinal positivo com a cabeça. Provavelmente era apenas um trote, pensou. A polícia recebia dezenas de trotes todos os dias. Ele só não imaginava que fariam isso com seu número de telefone pessoal. Como eu não pensei nisso, se perguntou. Daniel começou a se sentir mal por ter pensado algo tão ruim sobre sua esposa. Ela era a mulher mais amorosa e cuidadosa que ele já havia conhecido na vida. Quando a esposa perguntou o motivo de ele estar ali tão cedo, ele preferiu dizer que havia esquecido algo importante. Ele se despediu da filha e da esposa e voltou para o trabalho. No dia seguinte, Daniel recebeu novamente ligações afirmando que uma mulher estava agredindo a filha e era exatamente o endereço da sua casa. Dessa vez, ele resolveu ignorar. Esses tipos de chamadas eram feitas por vizinhos ou pessoas que moravam no mesmo bairro que Daniel. O contato do policial acabou se espalhando pelo bairro. No entanto, a maioria das pessoas não o conheciam. Mal sabiam onde o policial morava exatamente. Apenas ligavam diretamente para ele quando presenciavam algo fora do comum ou uma emergência. Daniel não gostava dessa ideia, porém, seu contato se espalhou de uma maneira que ele não conseguia mais evitar. Naquele horário, sua filha estava na escola e não havia motivo para pensar tal atrocidade da sua própria esposa. Vitória adorava estar ao lado da mãe. Nos últimos meses, desde que ele havia sido baleado, Vitória estava passando mais tempo com a mãe do que com ele. Já Cassandra não desgrudava de Vitória e nem dele. Enquanto sua mulher havia ficado ainda mais amorosa, a filha estava cada vez mais distante. Daniel se perguntou se Vitória estava chateada por ele ser policial e ter sido atingido por um tiro, correndo o risco de deixá-la sem pai. Após fazer essa dedução, Daniel decidiu que iria voltar para casa de surpresa para almoçar com a família. Ao chegar lá, ele ouviu gritos. Cassandra estava na cozinha, queimando as costas de Vitória com um óleo quente. Daniel ficou sem reação por alguns segundos. Como ela poderia estar fazendo algo tão perverso, pensou ele. Ele se recuperou do seu estado de choque, puxou a esposa pelo cabelo e a jogou no chão. Vitória começou a chorar ainda mais quando viu a cena. Cassandra pediu para se explicar, mas Daniel se recusou a ouvir. Ele levou a filha para o quarto, trancou a porta e perguntou o que havia acontecido. Do lado de fora, Cassandra gritava pedindo para entrar. Vitória estava assustada e mostrou resistência para contar o que aconteceu. Porém, após Daniel insistir, ela contou todas as torturas que havia sofrido. Cassandra havia começado a agredir Vitória depois que Daniel levou o tiro. Enquanto estava no hospital, ele disse para Vitória que ela era a pessoa mais importante da sua vida. Isso deixou Cassandra furiosa. Cassandra achava que a pessoa que Daniel deveria amar acima de tudo e todos era ela, não a filha. Ao ouvir aquilo, Daniel entendeu por que Vitória estava tão afastada dele. A mãe havia feito alienação parental para que ela achasse que era tudo culpa dele. E então, depois de discutir com a sua esposa durante vários minutos, ele colocou as algemas nos braços da esposa e disse que iria conduzi-la até a delegacia. Cassandra implorou para que o mesmo não aprendesse. No entanto, para Daniel, o que a esposa havia feito não tinha perdão. Além disso, se ele não a conduzisse presa, o policial poderia acabar fazendo uma besteira com a esposa, pois a sua raiva naquele instante era incontrolável. Vitória havia saído de seu quarto e assistiu à cena chorando. Daniel se virou e pediu para que a pequena voltasse ao seu quarto. Todavia, o homem ainda não tinha terminado de prender Cassandra com as algemas, e então a mulher surtou, se livrou das algemas e correu em direção à cozinha. Daniel se assustou e correu atrás de Cassandra. Vitória foi logo atrás de Daniel. A menina estava assustada e começou a gritar mamãe. Quando todos estavam na cozinha, Cassandra, que estava completamente sem controle, pegou uma panela de pressão que estava na pia e a atirou em direção à Vitória. Daniel gritou não antes de a esposa jogar o objeto. Entretanto, o homem não conseguiu evitar. A panela atingiu a cabeça da pequena Vitória em cheio, e assim, a menina caiu no chão desacordada logo em seguida. Daniel ignorou Cassandra e correu em direção à sua filha para checar se a mesma estava bem.
Até mesmo Cassandra, de maneira muito bipolar, se assustou com o que havia acontecido. A mulher se aproximou e se ajoelhou diante da filha, chorando e pedindo perdão. No entanto, Vitória não acordava. Daniel imediatamente pegou seu celular e ligou para a ambulância. Enquanto isso, olhou para trás e viu o vulto de sua esposa correndo para fora. A mulher tinha fugido, mas naquele instante Vitória era mais importante que Cassandra, com certeza. Daniel pegou a sua pequena e a colocou em cima do sofá. O homem estancou sangue da maneira que ele podia. Durante alguns momentos, o policial ficou pensativo. Parou para pensar nas vezes em que sua filha se recusava a demonstrar afeição por ele. Pensou nos momentos em que a filha obedeceu às ordens da mãe imediatamente. Naquele momento, o policial entendeu tudo, porém, se arrependeu de não ter descoberto antes tudo o que ocorreu. Daniel estava decepcionado com a sua esposa Cassandra. Ele se chateou muito. Não fazia a mínima ideia de que a esposa era esse tipo de pessoa, capaz de praticar tamanha atrocidade com a própria filha de apenas 6 anos de idade. Depois de pensar em tudo o que aconteceu durante alguns instantes, Daniel chorou descontroladamente. Após alguns momentos, a ambulância finalmente chegou e Vitória foi levada ao hospital às pressas. Tamanha era a atenção de Daniel, esperando os resultados dos exames e do diagnóstico final de sua filha, que o homem nem conseguiu relatar sobre o ocorrido na unidade policial em que trabalhava. Não tinha cabeça para pensar na situação de Cassandra naquele momento. Tudo o que ele gostaria de saber era se a sua amada filha ficaria bem. Após mais alguns momentos, finalmente o diagnóstico chegou até Daniel. A lesão que a sua filha tinha sofrido era grave, muito grave. Eles fizeram o possível para fazer com que a garota ficasse consciente novamente, no entanto sem sucesso. Porém, não era o fim. Os médicos disseram a Daniel que a sua filha estava em estado de coma. O policial continuou preocupado, afinal, não sabia em que isso poderia resultar. Todavia, ficou muito aliviado por sua filha ainda estar respirando, pois Cassandra havia jogado a panela de pressão com tanta força que Daniel achou que sua filha não resistiria. Daniel morava um pouco longe de sua família, mas se tratava de uma emergência. Sendo assim, o mesmo pegou seu telefone e ligou para Daiane, a sua irmã. O policial explicou resumidamente o que havia acontecido. Em seguida, perguntou se a sua irmã poderia se deslocar até o hospital para ficar com Vitória enquanto ele cuidava dos demais assuntos, incluindo o caso de Cassandra. Daniel queria que a esposa fosse punida pelo que a mesma tinha feito. Daiane, assustada, tomou um choque quando recebeu a notícia do irmão. Disse que atenderia ao seu pedido imediatamente. Completou dizendo que ficaria encarregada de notificar a família sobre o ocorrido. Daniel a agradeceu e em seguida desligou o telefone. O policial não fazia a mínima ideia de onde estava Cassandra. Os demais policiais já estavam cientes do ocorrido e também passaram a procurar pela mulher. Daniel conversou com os vizinhos para checar se eles sabiam de alguma coisa, porém sem sucesso. Muitos ficaram chocados quando souberam do que tinha acontecido. A família aparentava ser muito feliz e correta. Alguns não faziam ideia de que Cassandra seria capaz de tamanha maldade, embora alguns já achassem a mulher meio louca quando o assunto era Daniel. Cassandra estava correndo em um bairro que ela nunca tinha visto antes. A mulher viu uma viatura se aproximando de longe e então desceu o escadão que estava ao seu lado, a fim de se esconder. Cassandra estava chorando. Acabou se arrependendo por causa do que fez com a sua filha. A mulher sempre soube que era obcecada por Daniel, não conseguia controlar isso. Embora entendesse que esse era um problema muito esquisito, que talvez fosse até mesmo psicológico, Cassandra nunca tentou fazer nada a respeito dessa situação. No entanto, depois que a sua filha passou a correr risco de vida, ela acordou do transe e ficou com muito medo do que poderia acontecer em seguida. Não conseguia pensar em perder Vitória, muito menos daquela maneira. Porém, ainda assim, o seu medo do que aconteceria após ter sido descoberta ainda era maior do que a sua preocupação por Vitória. Isso fez com que a mesma fugisse da presença de Daniel, que a essa altura estava procurando com todas as suas forças. Cassandra estava preocupada. Queria que o seu companheiro a perdoasse de qualquer maneira. Afinal, a sua obsessão pelo mesmo não tinha ido embora. Todavia, sabia que a chance dele a perdoar era de 1 em 1 milhão. Quando pensou nisso, Cassandra começou a dar tapas na própria cabeça. Mas parou quando notou que algumas pessoas assistiam à cena com olhares de estranheza. Cassandra saiu dali rapidamente. As pessoas logo saberiam que ela estava sendo procurada. 2 dias se passaram após o ocorrido. Daniel e o restante dos policiais ainda não tinham encontrado Cassandra. No entanto, a preocupação de Daniel com a sua filha era maior naquele instante. Afinal, a menina ainda estava desacordada. Entretanto, uma notícia no mínimo muito satisfatória chegou aos seus ouvidos.
Um dos doutores responsáveis por Vitória informou que àquela altura a menina só estava dormindo e que logo acordaria. Daniel e Daiane estavam juntos naquele momento e se alegraram. Imediatamente a mulher disse que daria a notícia ao restante da família, pois eles também estavam aflitos. Depois que recebeu a notícia, Daniel disse para a irmã que voltaria ao trabalho e continuaria a sua procura por Cassandra. Porém, ele foi surpreendido com outra notícia. Um dos enfermeiros do hospital disse que a sua companheira estava no térreo do hospital. Alguns policiais a imobilizaram assim que ela chegou. No entanto, a mulher implorou para os policiais permitirem que ela falasse com Daniel. O policial ficou confuso. Daniel se perguntava se, afinal, Cassandra havia se entregado. É fácil deduzir como Cassandra sabia que Vitória estava naquele hospital, pois o hospital credenciado mais próximo do convênio da pequena era justamente aquele. Daniel foi até Cassandra, porém já chegou a xingando e dizendo que ela estava presa. Cassandra não resistiu e nem tentou argumentar, até porque ela havia ido até lá por livre e espontânea vontade. No entanto, a mulher fez um pedido. Pediu para ver Vitória pela última vez antes de ser conduzida à prisão. Porém, Daniel ficou furioso com o pedido da mulher, mesmo depois do que ela havia feito. Mas Cassandra prometeu que não faria nada, apenas queria ver a sua filha e fazer um pedido de desculpas. Cassandra parecia estar bem arrependida, estava chorando muito e com a cabeça baixa, mas mesmo assim, Daniel negou o pedido. Até que um dos policiais, grande amigo de Daniel, sugeriu que ele permitisse, pois aquela seria a última vez antes de a mesma ser presa. Daniel bufou e aceitou o pedido. Cassandra abraçou a filha o mais forte que pôde, e mesmo a pequena estando inconsciente, a mãe fez vários pedidos de desculpas. Após alguns minutos, Daniel disse já chega. Em seguida, Cassandra foi conduzida à delegacia e, consequentemente, presa. Algumas semanas depois, Vitória já estava bem. Daniel estava passando o máximo de tempo possível com a filha. Queria recuperar todo o tempo perdido e garantir que a pequena ficasse bem. Logicamente, Vitória ainda estava muito sentida por tudo o que havia acontecido e chorava com frequência por causa da mãe. Mesmo Cassandra fazendo tudo o que fez com a pequena, ela ainda amava muito a mãe e sentia saudades. E assim, depois de alguns meses, Daniel foi morar com a filha em outra casa, bem longe daquele lugar, para que ela pudesse esquecer tudo o que havia sofrido. Não foi nada fácil, no entanto, isso aumentaria as chances de a pequena superar o passado e ser feliz novamente. Sabemos que Vitória sofreu muitos maus tratos. Você acha que esse tipo de acontecimento na vida de uma pequena pode influenciar o seu futuro negativamente? Deixe a sua opinião nos comentários. Se você quer ver outro conteúdo assim agora, clique em um dos vídeos que estão sendo recomendados para você nesse momento. Se inscrevendo agora no canal, você consegue acompanhar os nossos próximos conteúdos que são semanais. Então, não perca tempo. Se inscreva. Até o próximo vídeo.